Mas e se fosse o maldito Pinícolas Iscariotes, o Pablo Lamaçal, ou um palhaço desse qualquer, Van Rato, Princeso Maçom... Zema. Né? Zema, isso. Cada que estava comendo outro dia, o quê? Banana com casca. Esse é o nível do desgraçado que quer ser presidente. Então a gente tem que se perguntar por que essa imaturidade da população brasileira sobre o negócio, essa maldita, amaldiçoada visão libertária, essa doutrina chamada libertarianismo, que está ajudando as pessoas a raciocinarem dessa forma. E as pessoas não conseguem entender esse negócio. Nós levamos 40 anos para ter um homem que nem o presidente Bolsonaro, um único opositor dessa máfia que governa o Brasil há 40 anos. 40 anos. E aí o que acontece? Nós levamos todas essas décadas, durante 40 anos eles formaram militantes comunistas. Formaram todos os advogados do país, todos os jornalistas, nós já falamos isso aqui 1 milhão de vezes. Todos os profissionais do país, médicos, todos, eu não vou citar. Aí surge um homem que se opõe a todo esse grande mal que está sendo escancarado, e agora, que foi escancarado por ele. Porque se não fosse o presidente Bolsonaro, a gente estava adormecido ainda, como o povo cubano é. Anestesiado, né? Anestesiado. Eu falei essa semana com uma amiga, ela não pode se identificar. Convidei ela para fazer uma live. Eu já tinha falado dela aqui lá atrás, eu me esqueci. Aí eu lembrei, eu lembrei. Eu lembrei que você vive numa ditadura comunista, ela vive em Angola. Não sei nem se eu posso falar, mas ela é médica. E ela fala sempre a mesma coisa. Por quê, doutor? Porque todo mundo fala de Cuba, de China, da Coreia do Norte, e ninguém fala de Angola. Quer dizer, Angola, assim como a África toda, Angola está nas mãos de uma ditadura sangrenta. Foram 30 anos de guerra provocadas pelo comunismo que dizimou o país, deixou o país numa pobreza extrema. E ninguém fala. Aí ela me disse, sabe o que? Ela disse o seguinte, aqui, professor, aqui ninguém sabe o que é comunismo. Você acredita isso, cara? Não é muito diferente do Brasil, né, doutor Frazão? É isso Brasil, que eu tô querendo dizer. O mundo inteiro nunca falou do Brasil, foi o Bolsonaro que fez o mundo estar falando agora. Isso. E ninguém entende que o Brasil é uma ditadura comunista. Quando eu falo que eu dou sempre o exemplo de Cuba, aí eu falei para ela, por que eu não dou exemplo de Angola? Porque ninguém sabe que Angola é uma ditadura comunista igual a de Cuba. Ditadura essa que nós ajudamos, que nós perpetuamos com as malditas Forças Armadas Brasileiras, desde o dia de 85, do golpe de Estado que implantou essa ditadura comunista brasileira. As nossas Forças Armadas foram para Angola oprimir o povo e perpetuar o governo comunista, a ditadura comunista angolana. Esses militares todos que estão aí, os Mourão da vida, os Mourão e essa corja toda de salafrários, todos trabalharam no Haiti, que é uma outra ditadura comunista, e eles têm orgulho de dizer, não, nós fomos para lá para manter a paz. Sabe o que significa manter a paz? Prender o Dario, prender o Bolsonaro, prender o Eduardo, prender aqueles coitados em Brasília no dia 8. Isso quer dizer isso. Essa é a paz que as nossas Forças Armadas garantiram. Igual a Rússia hoje, né, doutor Frazão? E agora? A direita boa fica colocando vídeo na Rússia falando que lá tá tudo bem, tá tudo em ordem. Lógico, ninguém pode falar mal. Mas é claro. Aí ela disse o seguinte, exatamente isso. Aqui, professor, eles não sabem o que é comunismo. Muito menos que eles vivem numa ditadura comunista. É exatamente o caso do Brasil. E eu não estou falando da esquerda, que adora o comunismo, que fala que o comunismo não existe. Eu estou falando dessa maldita direita intergaláctica, de Pinícolas Iscariotes, desses princesos maçom, que fica falando de solução parlamentarista, e não vamos dominar não sei o quê, impeachment não sei de quem, e aí a gente cai na maldita ideologia libertária. É como se você falar de libertarianismo em Cuba. Isso é doença, isso não é uma coisa normal, não é só ignorância, isso é doença. Aí eu falei para esse amigo nosso, vou explicar para você nas lives. Então, tem o maldito Renato 3 retardadão, o tal do Rubobão, e mais um monte de
débeis mentais que se dizem libertários aí. Fora o gordo adolescente lá do ANCAPS. Mas é um monte de libertário aí que vive falando de Bitcoin. Só falam disso, só. E aí aquela história. Coloquem-se no nosso lugar, onde a gente deve estar. Você vive na Coreia do Norte, você vive em Cuba, e aí a sua preocupação é o maldito Bitcoin e você defende o libertarianismo em Cuba. Cara, isso é doença ou não é doença, esse negócio? As pessoas de bem, os jovens, entenderam o que é a esquerda socialista comunista. Entenderam. E agora que a gente está trazendo essas pessoas para o nosso lado, para o lado da luz, do bem, graças ao presidente Bolsonaro e os filhos, a escuridão começa a chupar novamente esses jovens. Então eles saem do comunismo e vão para essa maldita doutrina libertária anticristã. Induz eles, né, doutor Frazão, a abandonar a política de novo. Isso. Perfeito. Obrigado, Dario. Porque qual é a estratégia do inimigo para conquistar o jovem desde lá de trás, de granchismo, desde lá de trás? É dizer para o jovem que política é uma merda, que política é tudo pilantra, bandido, que não adianta nada ficar atrás de política, e esse menino escreveu lá, não, eu já votei num monte de gente agora, essa eleição aí, mas é tudo bandido, não adiantou nada, porque eles não entenderam ainda o que é a nossa realidade de fato. Então, o que a esquerda faz, é isso que nós temos que ensinar para os jovens, é dizer para o jovem isso, que político não presta, que política não adianta nada, que é uma bobagem, e aí entra a maldita doutrina libertária para dizer o seguinte, a doutrina egoísta, completamente, absolutamente anticristã. O libertarianismo é uma doutrina maldita egoísta, onde o cara só pensa em si, é puro materialismo e egoísmo. O cara é sempre assim, todos eles são a mesma coisa, que se dane o país. Aí eu falei pro rapaz, o Bolsonaro é um otário, eu sou um otário, o Dario é um otário, porque a gente vem aqui, não ganha nada, se mata para tentar ajudar, leva processo, é condenado à prisão, que nem eu fui aí agora. Quer dizer, então nós somos idiotas, porque se é só para pensar no Bitcoin, no dinheiro, nesse materialismo e ser egoísta, e falar, não, eu vou pensar em mim, que se dane o resto do país, então por que o Bolsonaro está fazendo o que faz? Por que o Trump está fazendo o que faz para tentar salvar o mundo? Para você defender liberdade, você não precisa abandonar Deus, abandonar o cristianismo, seguir uma outra doutrina anticristã. Que merda é essa? E não tem um para falar o negócio. Aí a gente chega ao ponto de ter caras aí, colegas nossos aí, que se diz libertário católico. Pelo amor de Deus. Então, assim, eles defendem, para quem não sabe, eles defendem a liberdade total, aquela que Lúcifer ensinou. Não a liberdade de Deus, com regras que você tem que fazer, sempre pensando no próximo. Não, é a liberdade de Lúcifer. Faz o que você quiser, que se dane os outros, e não interessa se é certo ou errado moralmente. Você pode vender criança, órgãos, droga, pode fazer o que for. O Trump soltou um cara nos Estados Unidos lá, quer dizer, isso mostra o horror que é essa doutrina, a pressão que essa doutrina maldita já está fazendo sobre o mundo. Para chegar ao ponto do Trump soltar um criminoso que tinha criado um site que é adorado, idolatrado por essa animalha libertária. Ele é o ídolo dessa gente. Ele criou um site, eu já falei aqui, que vendia desde armas até órgãos e droga, de tudo quanto é tipo. Tráfico infantil de mulheres, porque, segundo eles, é liberdade, cada um faz o que quer e dane-se. Não é isso? E a gente já passou por um histórico também, né, doutor Frazão, dos liberais, que é a mentalidade aí que sempre me incomodou, né, porque tudo fazem conta, tudo é dinheiro, né? Ah, não vou ter filho porque custa. Quer dizer, o gasto com ele, né, não interessa, ele gasta milhões, mas para ter filho, não, é muito dinheiro. Exatamente. Né? E aí terceiriza a educação do filho, tudo faz conta. Que é isso que vai acontecer. A pessoa que acha que o Bitcoin é essa ferramenta de liberdade, isso é uma bobagem. Agora, hoje em dia, tudo bem, você faz, ninguém vai ficar sabendo onde está. Isso aí, hoje em dia, sim.
Mas mais adiante, é óbvio que eles vão conseguir controlar as pessoas com esse negócio. E vão controlar. Então, o cara que está vendendo para você o peixe de que você vai ser o Superman, que ninguém vai te achar, o homem invisível, e você vai ter dinheiro, isso é uma piada. Numa guerra cibernética que a gente vai enfrentar, vocês acham que esses caras vão permitir que você fique usando a internet? Mas nós vamos chegar ao ponto aqui de não ter internet no Brasil, e é agora. Semana que vem, se bobear, acaba tudo. YouTube, Zap, não tem mais nada. E para eles cortarem a internet nossa igual em Cuba, não custa nada. E aí, você vai acessar o seu Bitcoin, que jeito? Vai ter que viajar para as Bahamas? A gente pode entrar nesse negócio e dizer por que eu estou falando tudo isso. Porque o objetivo dessa história, antes do Dario falar, é dizer o seguinte: larga a mão do Bolsonaro. Esquece essa bobagem de Bolsonaro, o Eduardo. Peraí, esquece. cortou o que o senhor falou, sua internet falhou, então só ficou larga a mão do Bolsonaro. Repete a frase, senão vai... Então, o que eles falam hoje, esses libertários? Larga a mão do negócio de Bolsonaro, isso não adianta nada. Não adianta nada, é tudo besteira. Vai comprar Bitcoin, vai embora do Brasil, isso tudo é uma bobagem. Política é tudo essa sujeira, essa bobagem. Então, não adianta você votar, e todos falam a mesma coisa, não adianta você votar em Bolsonaro, quer dizer, então o Eduardo é um otário, é um idiota que está lutando por nós. O cara poderia estar surfando no Havaí e está lá lutando por nós. O presidente Bolsonaro está aí, correndo risco de prisão agora, se ele for depor aí agora, essa semana que convocaram para ele depor, ele pode sair de lá preso. Então, ele é um idiota e o gênio é o desgraçado do youtuberzinho que mal toma banho, vagabundo, cabeludo, maconheiro, ignorante, analfabeto político. Esse aqui é o grande herói que vai conduzir você na sua vida. Isso que eu falei para o nosso amigo aqui. Falando mal do Bolsonaro, né, doutor Frazão? Falando e aí mal, vende a solução para o Brasil, né? Pegou carona em Olavo de Carvalho, isso. Pegou carona em Bolsonaro, hoje eles atacam o presidente Bolsonaro, induz todos esses a abandonarem a política, porque é muito fácil você falar que o Brasil não vai dar certo, que político é tudo igual, que aqui não tem jeito, que não tem solução, joga a moral na lata do lixo, joga o nosso único potencial salvador na lata do lixo e joga todo mundo, olha, a solução é essa aqui. E repete esse discurso que política não adianta, não presta, votei, não adiantou nada. Você votou num monte de safados sem vergonha, porque o presidente Bolsonaro não tinha quem escolher para deputado e senador. Então foi pegando o que aparecia do nível de Pinícolas Iscariote aí. Começou a existir política no Brasil agora, quando o presidente Bolsonaro surgiu. Nunca existiu política. Do jeito que não existe política em Cuba, na Coreia do Norte, em Angola. Não existe política, é uma maldita ditadura comunista. É uma jeito que estão extinguindo a política no mundo, inclusive, né, doutor Frazão? Em vários países a gente está vendo, eles estão extinguindo. Exatamente, porque nós temos que entender o que é política. Política é tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Essa é a definição de política lá, de Platão e Aristóteles. Então, se é o que diz respeito à nossa vida, só o que ocorreu é que uma máfia dominou o país, implementou essa ditadura comunista que a maldita direita intergaláctica e esses caras não conseguem entender que isso é uma ditadura comunista, porque são todos comunistas, e eles falam com orgulho que são comunistas, o Rocambole do inferno, o Dino, o cachaceiro, o demônio. Se eles são comunistas, estão há 40 anos no poder, eram terroristas comunistas, considerados pelo regime militar. Então nós vivemos uma ditadura comunista, isso é óbvio. Você não consegue uma pessoa, se você for em Cuba, você não vai achar uma pessoa para te explicar o que é uma ditadura comunista. Se você for em Angola, você não vai achar uma pessoa para te explicar o que é uma ditadura comunista, que eles vivem numa ditadura comunista. Se você for na Coreia do Norte, eles não sabem o que é comunismo, o que é uma ditadura comunista. E é muito fácil entender, né, doutor Frazão? Não podem falar, né? O brasileiro não tem consciência que vive uma ditadura comunista. Aí eles vêm com essa conversa de que política é uma porcaria. Não tem política. São criminosos, é uma máfia que governa o Brasil. É uma ditadura comunista. Você não pode chamar uma ditadura comunista de política, ficar falando isso a vida inteira que nem um retardado.
É como se você fosse num presídio e chamasse aqueles caras que estão lá de políticos. Eles não são políticos, eles são criminosos. Aí essa molecada, porque só tem eu que falo isso também, né? Eles vão ouvir quem? Os vagabundos, analfabeto, maconheiro, que nem Monarque, que nesses outros libertários aí que eu procuro até não saber quem são. Do mesmo jeito que eles enaltecem, né, doutor Frazão? Funkeiro, né, artista, é mais uma corrente. Como é que o seu Bitcoin vai impedir que você seja morto pela ditadura comunista mundial aí? Que os idiotas ficam chamando de globalista. E como? Em que o Bitcoin vai te ajudar nisso? Que aí entra o que o doutor Frazão fala aqui, dinheiro acima de tudo, tá bom. O Brasil virou um país, né, que você não pode falar, você não pode andar na rua, você não pode nada, você vai fazer o que com o seu dinheiro? Você vai comer aí, dinheiro? E a hora que a polícia entrar na sua casa para pegar os seus filhos, que é o que está acontecendo em Brasília agora, né? Para pegar os seus filhos para fazer o negócio aí que vocês sabem. O que seu Bitcoin ajuda? Você em que? Não, mas eu vou fugir para um outro país. É mesmo? Então você vai ficar fugindo de país em país a vida inteira. Essa é a sua vida. E você acha que algum país do mundo vai escapar disso. A Alemanha, a Holanda, os países já estão se preparando para a guerra. A França. E agora, com esse ataque que vocês devem ter visto aí hoje da Ucrânia aos aeroportos, lá, as bases militares do Putin, esse negócio vai ficar feio. Então, para onde que o povo acha que vai fazer fugir? A busca para merecer um lugar ao lado de Deus, nada disso interessa. Nada disso interessa. Nós vamos viver como se fossem vacas mesmo. Que o que é importante é o que está acontecendo agora nesse mundo, e depois que morreu, que se dane. Na visão deles é salve-se quem puder, né, doutor Frazão? É isso. O egoísmo então, assim, é esse ponto. Olha, o vizinho está morrendo, mas vou salvar minha pele. Exatamente. Poucas coisas eu odeio tanto que nem eu odeio o comunista, o esquerdista socialista. Mas bom, é a mesma coisa, né? O libertário é um cara de esquerda, é uma doutrina de esquerda. Eu tenho um nojo, um ódio dessa gente que vocês não têm noção. Porque nós levamos uma vida, agora que o povo está começando a ver documentário do Stalin, vendo o que eles fizeram na Rússia na vida inteira, tanto que eles mataram. Agora que a gente está despertando, essa esquerda vem e começa a chupar essa juventude para o lado desse libertarianismo, que é um mal, um câncer, igual ou pior do que o comunismo. É a mesma coisa. É uma doutrina ateísta, igual ao comunismo, materialista, igual ao comunismo, e anticristã. Então, o que tem de bom nessa porcaria, dessa maldita doutrina libertária, que prega o direito de você matar a criança na barriga da mãe, que prega o direito da pessoa, criança, mudar de sexo, fazer o que quiser, usar droga, mas que porcaria é essa? Bom, enfim, aí a gente chega nesse ponto. E ao invés da gente estar fazendo campanha para o presidente Bolsonaro, para o Eduardo, ou para quem quer que seja da família Bolsonaro, nós estamos criando uma maldita geração de retardados que não estão enxergando o presente de Deus, que é o presidente Bolsonaro. Maldito desgraçados, quer dizer... Mas você percebe que nada que Deus faz para esse povo é o bastante. Nada que Deus faz, dá um presente, está aqui para salvar a vida de vocês, desgraçados. Vocês não merecem, mas está aqui. Vou botar a família do presidente Bolsonaro aí. Não, eu vou Bitcoin, eu não estou nem aí com política mais. Quer dizer, e é uma legião que deveria estar fazendo campanha para o presidente Bolsonaro. Vocês entendem? É esse o ponto. Aí assim, o que marca essa categoria aí? Essa categoria, né, de libertários. É a frase seguinte, assim, como é que eles falam? Então você tem o Eduardo lá fazendo um trabalho espetacular, quer dizer, e o Eduardo, como o filho maravilhoso que ele é, ele sempre deixa claro, eu estou aqui fazendo, né, o trabalho do meu pai, a continuidade do trabalho do presidente Bolsonaro, né, e faz maravilhosamente bem. Quer dizer, a gente deveria dar... Por que eu estou falando? Porque isso tem sido falado nas redes sociais, né? Cadê o vídeo do Nicolas Iscariotes? Cadê o vídeo do Nicolas para atingir 1 bilhão de pessoas? Não foi que atingiu? O do Pix, né? Que todo mundo já sabia, o negócio do Pix que ia acabar, que o governo ia bancar, porque a pobraiada ficou brava pra caramba.
né? Numa semana já estava decidido que não ia ter mais Pix. Aí o Nicolas faz um vídeo e o Pablo Lamaçal impulsiona, chega a 300 bilhões de seres vivos na galáxia que assistiram. Cadê o vídeo dele falando do Eduardo, do trabalho, e do presidente Bolsonaro? Cadê o vídeo dele para viralizar, para falar que o presidente Bolsonaro vai ser o candidato, que o Eduardo está lá das sanções aí, né, que está acontecendo exatamente o que o presidente disse que ia acontecer, a tal da bala de prata. Alguém ainda não entendeu o que é a bala de prata que o presidente Bolsonaro falou? Eu falei isso 1 milhão de vezes aqui, todo mundo fica, o que é a bala de prata? O que é a bala de prata? Eu falei 1 milhão de vezes, é o Trump nos Estados Unidos. E as pessoas querem saber como se fosse um documento, alguma coisa, alguma informação secreta. A bala de prata é isso aí que está acontecendo agora. E não vai sobrar pedra sobre pedra nesse maldito país. Essa maldita ditadura de criminosos, essa máfia, está ruindo. E vai acabar. E o Trump vai limpar esse... Porque eles são convencidos por esses maconheiros de merda aí que a intervenção americana não vai acontecer, que os Estados Unidos não vão agir aqui. Quer dizer, os americanos sempre agiram. Eu fiz a live aqui mostrando... São milhares de interferências dos Estados Unidos em várias nações do mundo, nomeando presidentes no último século. Por que no Brasil eles não iriam interferir? Estão interferindo e vão mudar os rumos do nosso país. Vira aquele filósofo. Não, mas sem caixinha eletrônica, com caixinha eletrônica, não tem jeito. Quer dizer, como se o Bolsonaro, o Trump não soubesse disso. O Monark sabe, né, doutor Frazão? Não, é o Monark. Não, eu vi um vídeo dele ontem, até o amigo postou lá, ele falando assim, pá, acorda! Quando é que vocês vão perceber que nós estamos vivendo a ditadura da toga, do Moraes? Pô, vocês precisam acordar. Quer dizer, o débil mental que passou 4 anos atacando o presidente Bolsonaro, que fazendo campanha para o Lula, lá, né, no neutro, né? Dizendo que os dois são a mesma coisa, só que quando caiu em cima dele, aí ele se tocou que é uma ditadura, mas é a ditadura do Moraes. É o máximo que os 3 neurônios dele conseguem, né? Porque deve ter 2 que funcionam e um aleijado, deficiente. Os outros, né? Queimou tudo. Não, queimou tudo. Então, assim, imbecis, né? E aí é essa geração da mulher grilo, de aqueles Alan dos planos que fica lá agora... uma coisa secreta que não sei quem falou, deixou de falar. Eu me lembro, quando eu fiz a minha primeira faculdade de ciência política, eu cheguei na faculdade e falaram aquilo, eu já falei isso aqui várias vezes. Olha, você vê o mundo como é injusto esse mundo, quanta miséria, quanta pobreza. Vocês gostam disso? Não, quem que gosta? Vocês não gostariam de ter um mundo mais justo? Sim, os alunos, né? Primeira aula, primeira semana da faculdade. Então, vocês sabem por que tem tanta diferença, tanta gente rica e tanta gente na miséria, né? Por causa do capital, né? Vocês sabem o nome disso, é capitalismo, né? Mas, depois, mais ou menos no meio da aula, para o fim, mas existe uma solução, ó, está aqui nesse livro, ó. Ao invés do capital ser o que move a humanidade, tem um homem que escreveu um livro maravilhoso, um homem chamado Karl Marx. Então, a alternativa para o capitalismo malvado é o socialismo. Olha que legal, que se preocupa com o social. Aí você sai da faculdade assim, né, achando, nossa, é verdade, então eu sou de esquerda, né, eu sou socialista. Eu lembro que aí eu saí, tinha os hippies lá vendendo camiseta além das conchinhas dele, vendendo camiseta do Chico Buarque, do Che Guevara, pôster dessa gente. Então você cai naquele mar, você para de se perguntar por quê. Se é uma criança, a criança pergunta, por quê? Por que essa gente está aqui vendendo? Isso aqui não é uma faculdade? Por que essa mulher está falando esse negócio? Mas esse cara não é um assassino, esse Karl Marx, que criou a doutrina mais genocida da história humana? Mas por quê? A gente não se pergunta por quê. Então o libertário não se pergunta por quê. Por que nós estamos seguindo uma doutrina anticristã que prega o egoísmo e o materialismo? Por que nós não apoiamos um homem que nem o Eduardo, que nem o presidente Bolsonaro? Por que o Pinícolas Iscariotes não está fazendo vídeo para divulgar o que está acontecendo?
a prisão do presidente Bolsonaro, que eles estão querendo... E diga-se de passagem, né, doutor Frazão, o próprio presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro já defendem a redução do Estado. É lógico, é isso que a gente fala. O que foi que o Milei, aliás, obrigado, o que foi que o Milei fez diferente do presidente Bolsonaro até agora, exatamente? O quê? Nada. Absolutamente nada. Eu vi aí o moleque falou, não sei se foi o Ben, alguém falou, não porque, quem foi o Nicolas, desse Cariotes, falando do Bukele, que nós estamos de um Bukele aqui no Brasil, quer dizer, como se o Bukele fosse melhor, um merda que nem Bukele fosse melhor que o presidente Bolsonaro. Quer dizer, o presidente Bolsonaro acionou as Forças Armadas para limpar o tráfico no Rio de Janeiro na primeira semana de governo e foi proibido pelo STF. E acabar com o bandido é a solução para o país. É isso? Acabar com o PCC e Comando Vermelho é a solução para o Brasil. É isso que a gente acredita? Quer dizer, nós temos um criminoso em cada tribunal, em cada corte, em cada fórum desse Brasil, em cada cidadezinha. Essa máfia que é o nosso judiciário, e essas universidades, as escolas, os professores que dão aula como é que chama aí, no parque infantil aí para a criançada, os médicos que ficaram falando, e tudo que eles falaram foi desmentido agora pela própria USP, que disse que o negócio de pano na cara não funciona, que o lockdown não funciona, que fica em casa não funciona, que a droga do negócio também não funciona. Quer dizer, tudo que eles falaram, quer dizer, então como é que a gente pode achar que ganhar dinheiro de alguma forma, sabe onde eu vejo isso também? No tal do agronegócio. Porque o pessoal do agro é assim. Eu me lembro que eu falei lá atrás, há 30 anos atrás, que bênção que eu trabalho aqui no meio do mato, com as minhas plantinhas, que delícia isso. Que eu lembro que eu entrei no fórum uma vez, eu falei, Jesus Cristo, como é que alguém pode trabalhar num lugar desse? Só lidando com problema e com bandido, né? A minha profissão é maravilhosa como agrônomo, né? Então o pessoal do agro fica socado lá, produzindo, cuidando da vida, eles não têm noção, eles não se preocupam em entender essa política, que a vida outra dele... turma que está enxugando gelo também, né, doutor Frazão? Porque eles estão lá trabalhando, reclamando de imposto, das dificuldades, mas não entendem por que eles estão em dificuldade. Eles não entenderam ainda que eles vão ter tudo tomado, que esse é o objetivo, porque eles não estudam, são vagabundos, arrogantes, porque tem dinheiro, acho que sabe tudo, que é melhor que todo mundo. Eu já falei, eu não vejo um cara do agro mandar R$1 aqui para mim desde que eu estou aqui. Não, eles sabem tudo, eu convivo com essa gente a vida inteira. Eles sabem tudo. Eles acham que sabem tudo. Você quer ver o exemplo que você sempre dá dos liberaizinhos da Faria Lima. Você pega um cara que nem o Salles Sabugosa, rapaz, mas é impressionante como ele se acha melhor do que o Bolsonaro, do que gente que nem eu, assim, que nem nós, sabe? Eles se acham muito acima, assim. Eu que sou bom, né? Como assim o Bolsonaro, um bosta de um cara daquele qualquer, tá aí e eu não posso, sei lá. Mas quem é o Bolsonaro para mandar em mim dizer o que eu posso ou deixar de poder, né? E esse pessoal do agro parece que é a mesma coisa. Então eles não conseguem entender que o objetivo da esquerda socialista comunista é destruir o agro. Depois da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois do cristianismo, o principal inimigo do agro, do comunismo da esquerda, é o agro. Agora, e desses galácticos, que estão sempre com o Eduardo, lambendo o presidente Bolsonaro, quando estão do lado dele? É essa gente que eu falo. Aqueles bandidos estão no PL, tem muito. Agora, cadê o Sabugosa? Cadê o Salles Sabugosa? Sabe o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele está dizendo e pregando por aí que nada disso vai acontecer. Exatamente a conversinha dos libertários, que nada disso vai acontecer, que o Eduardo está fazendo lá não tem nada a ver, não, que os Estados Unidos não vai interferir aqui, que não vai fazer nada, que nós é que vamos ter que resolver os nossos problemas. Por quê? Ele não quer dar o protagonismo para o Bolsonaro, ele quer jogar para si o protagonismo para dizer aqui, vocês votem em mim, que eu que vou resolver. Então, cadê o vídeo do Van Rato, do Pinícolas, do Salles Sabugosa, da Mulher Grilo? Cadê? Do Lacombe, da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, Jornal Cidade Online. Cadê? Cadê o vídeo dessa gente? Além de canalhas, são burros, né, doutor Frazão? Porque se o presidente Bolsonaro não voltar, eles são os primeiros que vão estar no alvo. Exatamente. Foi o que eu disse. Eles são muito burros. Eu falei a Zambelli, não, aquele Frazão é louco.
Tá aí, ó, tá presa com a vida arruinada, vai acabar na cadeia. A mulher Grilo ia ser presa. Todos eles. Eu gosto, eu tenho respeito por ele, aí, o desembargador lá, o Coelho Galáctico, lá, o Sebastião Coelho, mas já está aí traindo o presidente, indo para esse maldito partido comunista aí, que é esse partido novo, nojento. Cara, e já disse isso aqui toda hora, eu falo sempre. Não é a esquerda só o nosso inimigo, é esse movimento libertário, essa gente, esses intergalácticos, essa gente, eles são o inimigo a ser vencido, que é o que você falou. Você pega a quantidade de gente do PL, a quantidade de gente dessa direita intergaláctica, você não vê um desgraçado falando. Presta atenção, vocês viram o tanto que esses youtubers falaram do Pablo Lamaçal? Todos os youtubers falaram do Pablo Lamaçal, fizeram uma campanha para esse cara inacreditável, que eles nunca fizeram com o presidente Bolsonaro. Meses e meses falando do Lamaçal. Meses e meses dizendo que o cara é uma maravilha, é extraterrestre, é a solução para o país, o Pablo Lamaçal. Agora, cadê os vídeos falando do Eduardo e do presidente Bolsonaro? E principalmente assim dizendo, o Eduardo está fazendo o que está fazendo, porque é o presidente Bolsonaro que está por trás disso. Obviamente, o Eduardo sabe disso. Cadê? Bando de bandidos. O país só tem bandidos, não é só a esquerda, não. Só tem bandido oportunista nesse país. E vocês percebem? Então não tem jeito, não tem salvação. Por isso que eu falo, se o presidente Bolsonaro voltar, ele vai voltar, é só Deus mesmo. É Deus pegando a gente assim, sabe, e tirando do poço lamacento em que a gente vive, da nossa burrice, do nosso mau caratismo. Porque não é possível que um movimento que nem esse que o presidente Bolsonaro está fazendo junto com o Trump e por meio do Eduardo Bolsonaro. Eles gostam de compartilhar assim, né? A gente estava certo, a direita estava certa, mas nunca o nome do presidente Bolsonaro. Exatamente. Você percebe que você falou dos eleitores do PL, né? Dos deputados, né? O Eduardo tem que vir, chegar e expor isso. E ele só não fala, ó, cadê os galácticos também, os intergalácticos aí? Né? Porque não é só o PL. Ele sabe que no PL só tem um monte de gente lá que não gosta dele. Mas e os intergalácticos? Que se dizem de direita? E a turma dos canais de YouTube, né? Que se dizem de direita? Cadê? Todos. Cadê? O senhor viu que o senhor estava certo também, né? De novo, você acertou. Já estou me acostumando com o senhor acertar. Que o Mário Frias colocou, vamos buquelizar o Brasil. Quer dizer, para quem que foi esse recado aí, né? Exatamente. Você é isso. É aquilo que a gente falou. O que foi que o Milei, que é o cara dos libertários, fez exatamente? O que foi que o Bukele fez exatamente contra o domínio da esquerda socialista comunista nos países, respectivos países deles? Nada. Absolutamente nada. Eles não conseguiram fazer nada, porque não tem como fazer. Que nem agora o Milei lá desligou a Argentina da OMC, né? Da Organização Mundial de Saúde, né? Como ele conseguiu fazer isso? Porque aqui, se o presidente fizesse isso, ele seria preso na hora. Né? Eu vi uma entrevista do Sapo Mendes aí falando que não, porque o Bolsonaro não fez, deixou de fazer na época, lá aquela conversa mole dele, tudo. Quer dizer, agora está provado que o Bolsonaro estava certo, mas eles não voltam atrás. Então, se o Milei conseguiu desligar a Argentina da OMS, é porque ele tem lá muito mais condição, muito mais poder do que o presidente Bolsonaro tinha aqui. Agora, o presidente tentou fazer tudo isso e ele foi ameaçado de ou você assina o documento da obrigatoriedade do negócio da droga, ou você vai ser preso. Eles votaram isso na madrugada e ameaçaram o presidente Bolsonaro de prisão. Se ele não aprovar, ele vai ser preso. O STF falou isso claramente. Quantas coisas, o que o Bukele fez contra a droga da morte? O que o Bukele fez contra a esquerda em El Salvador? O quê? Nada. Absolutamente nada. Aí vem um merda que nem o Pinícolas falar, não, precisamos de um Bukele. Ele está comparando o combate a bandido, a criminoso, ao tráfico, dizendo que aquilo que o Bukele está fazendo, ele faria aqui com o STF.
Isso é desonestidade intelectual, isso é mau caratismo. Porque o Bukele está fazendo com os bandidos no morro, que o Bolsonaro ia fazer. Não está fazendo nada contra a esquerda que dominou El Salvador a vida inteira. Nada. Ele conseguiu dominar a corte, aí sim tirou lá os ministros, as Forças Armadas com apoio, né? Então dá essa força para o presidente Bolsonaro para você ver só o que ele faz. E o pessoal das sanções do Moraes, né? A mídia falou demais essa semana o seguinte, que vocês sabem com a lei Magnitsky que ele vai ser proibido de ter conta e relação com qualquer banco, né, do mundo que tenha relação com os Estados Unidos, que são todos praticamente. Banco, cartões, Mastercard... E aí, a notícia que correu muito aí é o seguinte, que ele vai dizer o seguinte para os bancos, não, aqui no Brasil, não, vocês não vão me proibir. Cortou sua internet, volta de novo. Ele vai dizer o quê? Aí ele vai dizer o seguinte, para os bancos aqui no Brasil, não, vocês não vão me proibir, vocês não vão seguir as ordens do Trump, que aqui quem manda sou eu. E aí sabe o que vai acontecer, né? Os bancos todos vão sair do Brasil, todos os bancos vão sair do Brasil se isso acontecer. Porque eles não podem sofrer sanções americanas, porque eles quebram. Então agora o que aconteceu, e o pessoal estava falando, não, ele vai fazer isso, ele nem é besta, e hoje eu já vi uma notícia falando isso, exatamente isso que eu ia dizer aqui. Ele nem é besta, ele já deve ter levado um cala-boca dos banqueiros agora, aqui no Brasil, agora você fica na sua pianinho, meu filho, porque nós não vamos fazer o que você quer e descumprir a ordem do Trump. Porque o Lula vai deixar o Itaú, o Bradesco, que ele criou praticamente, falir. É isso que acontece. Agora eu estou imaginando que, doutor Frazão, agora eu estou imaginando que quem usou cabeça de pinto até hoje, né, agora provavelmente vai descartar ele, né, e aí ele vai ver, se olhar no espelho e vai ter noção quem que ele é realmente. Que ele não é um nada. É isso, e eu vi o pessoal fazendo um terrorismo aí danado, né? Não, porque ele vai enfrentar o Trump, ele vai peitar o Trump e vai dizer que não, que aqui quem manda sou eu, os bancos vão ter que obedecer. Eu quero ver ele fazer o Itaú descumprir uma ordem americana, o Bradesco, e é o seguinte, esse cara, o cabeça de pinto aí, esses caras não tem Barroso, eles não têm conta em Bradesco e Itaú só, né? Eles têm os bancos americanos mesmo, principalmente, o Chase, Morgan, né? Morgan e Chase, lá como é que chama lá o JP Morgan. Chase, Morgan, então esses JP Morgan. JP Morgan, os parentes da Vanessa aqui. Enfim, ele estava ferrado, esses caras, e eu vejo o pessoal criando pânico, dizendo que ele vai fazer acontecer. Ele não tem mais o que fazer, ele está ferrado, e isso aí não é nada perto do que está por vir, não é nada. Então é aquilo que eu tenho falado, vamos ter paciência, esperar, porque as pessoas ficam achando que a coisa está ruim, então o Bolsonaro vai ser preso. Pare com essa conversa, você acha que o Bolsonaro não sabe disso? Ele está cansado de saber o que fazer. E o Eduardo, o que a gente tem que fazer é lutar para que essa direita intergaláctica pare de tirar voto do presidente Bolsonaro. Ele sempre diz que é ele o candidato. Aí eu vejo idiota de direita dizer que não, que é o Eduardo, não sei o quê. Não é ele, é o Bolsonaro. Quer dizer, e o Eduardo, agora, ele decidiu ir lá e ficar refugiado, porque agora a coisa foi para cima dele, não tem mais o que fazer. Aí se você ficar, é burrice mesmo, né? Esse tipo de heroísmo que não leva a nada. Agora, esse pessoal, mulher grilo, esses otários, acharam que a maneira de derrotar é isso, da direita intergaláctica, de ficar batendo no cabeça de pinto, achando que isso vai mudar alguma coisa, como se um ditador desse nível fosse se importar com o que um jornalistinha de merda fala, quer dizer... ou que a mudança viria juridicamente, né? Como não, solução jurídica. A ditadura comunista, a solução jurídica é brincadeira. A mulher Grilo começou a destampar, a falar besteira lá, quer dizer, verdade sobre o cabeça de pinto, e eu olhava para aquilo e falei, nossa, essa mulher vai ser presa. Mas não deu outra, assim, um pouquinho tempo. Eu lembro que eu via às vezes aquele Ed Raposo, lá, um desses intergalácticos aí, tiraram tudo do cara, dinheiro, canais, acabaram com tudo. Nossa, estão todos fodidos, né? Eles podem ser burros a ponto de não entender que a solução é o presidente, é o Eduardo. Cadê os milhares e milhares de vídeos que eles fizeram para o Pablo Lamaçal, fazendo para o Eduardo?
dizendo que o Eduardo é o cara, e sempre dizendo o Eduardo é o cara, e ele está lá por causa do presidente Bolsonaro. Quer dizer, então vocês percebem que, eu não sei se foi o Eduardo que falou isso, ou a gente deixa esse negócio dos projetos pessoais de lado, nossos ideais aí pessoais de lado, e a gente entra no barco aqui do presidente Bolsonaro, a gente ajuda o presidente, ou nós estamos ferrados, essa é que é a verdade. Então, e veja, em todo lugar tem que ter um líder. Lá na Venezuela não tinha lá o, como é que ele chamava lá, o inimigo lá do Maduro, lá. Então, em todo lugar tem um cara assim que os americanos apoiam. Até ele veio aqui, o Bolsonaro reconheceu ele como presidente da Venezuela, né? Guaidó, obrigado. Juan Guaidó, isso. Juan Guaidó, obrigado, meu velho. O Guaidó, quer dizer, é um bosta de esquerda, essa é que é a verdade. Então, o que poderia acontecer com a gente aqui é o Trump fazer o que está fazendo, intervir aqui, como os americanos sempre fizeram, mas a gente não teria alguém de fato para impulsionar uma locomotiva para levar o trem adiante, que é o que o Brasil vai virar hoje. E aí nós temos a melhor e mais potente locomotiva, que é o presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver com merda de um Bukele, de um Guaidó, de um Milei que seja. Não tem nada. Quer dizer, o presidente Bolsonaro é um presente de Deus. E eu fico inconformado de ver jovens sendo enganados, feitos de otários por esses maconheiros, libertários, esses intergalácticos aí. É isso que estão sendo praticamente aliciados, né, doutor Frazão? Isso. Exatamente, estão sendo aliciados, como o comunismo sempre fez. Então é isso, não esquece esse negócio de política, não vira nada, não. Tanto faz Bolsonaro e Lula, e Bolsonaro é só um bosta, e vamos lá comprar Bitcoin. É exatamente isso. A gente sai da Globo, sai da grande mídia, vem para o YouTube, cai nas mãos de Jovem Pan, na época do Augusto Nunes lá, comunista, de Constantino, Paulo Figueiredo, olha que lixo que estava nessa Jovem Pan, e na época eu chamava de Jovem Putin, né, e Coppola, e o povo que nem retardado, eles são de direita! Quer dizer, a gente passa por Jovem Pan, aí vai cair em Revista Oeste, nessa Revista Peste, da Mulher do Vôlei, quer dizer, isso, e aí a gente cai em canal de youtuber analfabeto, completos analfabetos políticos, e a gente acha que nós somos despertos. Agora a gente sabe mesmo a verdade. Pelo amor de Deus, cara. Gustavo José, obrigado. Brasileiro é muito arrogante. Esse é o erro de verdade. Não é a burrice, não é a falta de conhecimento, é a arrogância. A arrogância de Lúcifer, daqueles que se afastaram da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, que perderam essa humildade, aquela humildade de perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Vamos trazer esse Frazão aqui, então. Por quê? Por que ele defende tanto o Bolsonaro? Vamos dar oportunidade para ele falar. Por que não dá? Nós não somos de direita, não damos oportunidade para todo mundo, nós não falamos que nós somos a mídia verdadeira. Por que não trazer o Frazão? Por que não fazer vídeo para o Eduardo? Por que não falar insistentemente que o Bolsonaro é o candidato e sempre vai ser o candidato enquanto ele for vivo? Por quê? Porque não, se a gente ficar perguntando por quê, nós vamos perceber que a resposta é sempre a mesma. Porque eles não prestam, porque são mau caráteres, só pensam nos interesses pessoais. É isso. E por que eles odeiam o presidente? Porque o presidente Bolsonaro não deu a mamata que eles queriam. Eles são exatamente como a esquerda, eles queriam um canal de televisão, eles queriam os bilhões, os milhões do dinheiro dos livros do MEC. É isso que eles queriam. Eles queriam cargo no governo Bolsonaro, essa direita intergaláctica. Como o presidente Bolsonaro não deu, todos se voltaram contra ele e eles odeiam o presidente Bolsonaro. É esse o ponto. É esse o ponto. E só isso. Porque eles não prestam, ele tem os mesmos interesses que a esquerda tem. Fazer parte desse governo maldito aí, né, com funcionários públicos. Eu costumo dizer, é muito fácil acertar na política. Basta ser leal ao presidente Bolsonaro e confrontar com a realidade o que a gente está vendo. Exatamente, tem que ter caráter. Sem caráter não tem jeito da gente entender política. Se a gente não liga para o caráter do sujeito, nós não vamos entender política nunca. Sim. Porque o cara que acha que o problema de política é corrupção, não sei o quê, não. Nós temos que ver a lealdade. Onde é que está a lealdade no Pinícolas Iscariotes? Eu falei agora há pouco no grupo. Esse moleque não é nada, nunca foi nada na vida. Toda vez que ele agradece a Deus e a família, o pai e a mãe dele.
Eu nunca vi esse moleque agradecer o presidente Bolsonaro por ele ter chegado onde ele chegou. Nunca. Nunca vi. Ele nunca agradeceu. E ele só é o que é graças ao presidente Bolsonaro. É essa falta de caráter que eu falo. Se eu tiver que fazer campanha para um merda, de um mau caráter, de um moleque demoníaco, que nem esse Pinícolas Iscariotes, aí eu abandono de vez mesmo a política no Brasil. Bernardo Ferreira, todos os líderes de direita que os intergalácticos colocam acima do Bolsonaro só surgiram por conta do despertar do Bolsonaro. Exatamente, é muita canalice. Quem era o Salles Sabugosa? Quem era essa gente? Né? Essa gente só surgiu surfando na onda do presidente Bolsonaro, é esse o ponto. E a população não aprende, né, doutor Frazão? Porque enquanto o presidente Bolsonaro estava como presidente, já foi uma lição pra gente de quantos que caíram e desonraram ele, né? Eu falei hoje, pessoal, eu quero ver o Pinícolas Iscariotes quando ele descolar do Bolsonaro para valer. Deixa ele ir para o novo, deixa ele ir tentar achar que é ele o cara, que é ele que tem carisma. Tá prestes a acontecer, né? Tá prestes a acontecer. Tá. O Gaia achou assim que é ele o cara talentoso que conseguiu fazer acontecer. O Alan dos Planos achou a mesma coisa. Não, o Eduardo falou, ele criou uma empresa milionária, né? Agora tá, o dia que ele estava fazendo campanha para a filhinha dele. Ele não fez porra de empresa nenhuma, né? Quem fez foi o presidente Bolsonaro, a empresa, né? Entre aspas, né? Ele criou a empresa, mas quem fez a empresa crescer foi o Bolsonaro. O Alan não é um monte de bosta que não sabe nada. É só um fofoqueiro mau caráter, né? Bolsonaro está na política dentro de um vespeiro há 40 anos. Aí vem um moleque de 20 anos que nunca estudou e acha que pode criticar e orientar o Bolsonaro porque assistiu o youtuber marqueteiro. É exatamente isso. Por exemplo, alguém sabe de onde o Cabo Elson tirou de fato que jornalistas da Globo também sofreram sanções? Eu queria muito isso, entretanto, não vi em lugar algum além do canal dele. Não sofreram as sanções do jeito que eu estou falando, vão sofrer. Porque essa pressão vai chegar na grande mídia. Né? Mas isso é uma coisa muito discreta, sanções assim com... Do jeito que o Trump disse que ia fazer lá com os meios de comunicação lá nos Estados Unidos. Né? Não sei se... proibindo esse pessoal de participar de algumas coisas, né? Sei lá, é dinheiro, né? E deve ir junto também grandes empresários também, né, doutor Frazão? Se Deus quiser, a gente vai ver esses bandidos, desses, não sei se posso falar o nome aqui, mas desses aí que dominaram o mercado de carne no mundo. É isso. Então, eu acho que é por aí a coisa. Eu acho que isso daí... Assim, o americano sabe o tanto que é danoso esse cartel, né, da carne aqui no Brasil e esses cartéis. Cortou a internet quando você falou. O tanto que é prejudicial para um país esses cartéis, né, como o da carne, como esses outros todos que existem no Brasil. Esses Batista aí da vida. É isso. Nossa senhora, como eu queria ver uma montanha dessa vir, igual as geleiras derretendo. Cara, eu acho que vai acontecer mesmo, Dario. Eu tenho sim, convicção de que esse negócio vai acontecer. Que nós vamos ver essa gente rodar, sabe? Mas vamos ver, o presidente tem que voltar, e aí no primeiro, no segundo mandato do presidente, eu acho que muita coisa vai. Não é difícil o Congresso votar uma lei lá de trust, lá, que nem nos Estados Unidos, né? Dizer, tem que acabar com esse cartel. Não pode existir uma empresa desse tamanho, desse jeito, que controla o mercado todo de carne no Brasil. E eles estão avançando, né? Porque eles já foram para a energia, eles estão avançando tanto, estão engolindo, foram para a logística, energia. Exatamente. E vai haver no judiciário. Eu não tenho dúvida que vai haver no judiciário essa limpeza. Eu acho que começa por aí. Tá cheio de feminismo de woke juízes. É isso aí. Cheio de juiz que adora a ideologia de gênero, né? Eu acho que à medida que a hora que os cabeças caírem, isso vai refletir aqui embaixo. Essa postura dessa gente vai mudar. Eu tenho fé que a gente consiga jogar no lixo essa maldita Constituição e escrever uma Constituição nova, né? Fazer uma reforma no judiciário para valer, né? Porque é uma piada um juizinho de merda qualquer aí ganhar 100 mil reais por mês, 200, 500 mil reais por mês.
Teve caso de juiz no Brasil que já chegou a ganhar R$2 milhões num mês. Isso esses mafiosos, né, mesmo que estão envolvidos aí, né? Mas qualquer merdinha numa cidadezinha pequenininha é 100, 200 mil o cara ganha. Que porcaria é essa, né? Como é que pode uma obscenidade dessa? Que os jornalistas do UOL e as séculas estejam dando espaço para a verdadeira direita? Estão. Pode ser que mudaram o discurso antes que chegue a expo. Não, é exatamente isso, Fernando. É isso que a Globo também já está começando a fazer uns ataquezinhos ao cachaceiro, e assim vai ser. Assim vai ser um negócio sutil, né? E é isso que você falou, eles vão dando espaço. Eu vi até a Globo News esses dias falando que o Lula tá sozinho. Porque bem ou mal, o Eduardo falou para a Veja. Quem que lê a Veja? Só bandido, idiota, né, de esquerda. Então, eles nunca deram voz e agora estão dando, de um jeito ou de outro. O que precisa, por ordem, no STF, Gilmar Mendes, com faculdade em Portugal, todos. Deus que Nossa! O engraçado vai rodar bonito. O Sapo Mendes é tão burro, e eles são burros mesmo, viu? Porque ele acha que ele só não vai para Disney, né? Que ele vai pegar o passaporte dele e não vai acontecer nada com ele em Portugal, coitado. Que dó, deu dó. Vocês viram ele falando isso essa semana, né? Deu pena do cara. Ele falou isso, não, eu não ligo, eu não tô nem aí, porque eu não vou para Disney, não sei o quê. Eu não vou visitar meus negócios, meus negócios são em Portugal. Quero ver o tratamento que esses desgraçados vão ter agora. Em hotelzinho, restaurantezinho, cartão de crédito, quero ver. Quero ver a mesmo. Pompa. O Lindinha quer bloquear os bens do Bolsonaro, será? É possível? Né? Para com isso, aquele débil mental lá, não dava, levar em consideração. Pensa no tratamento que esses desgraçados vão ter nos aeroportos daqui para frente, o cara se olhar no espelho e falar assim, nossa, acabou meu prestígio, acabou meu tratamento no banco, gerentinho mandando para ele, olha, investe aqui. E não vai ficar nisso, eles vão ter que provar de onde veio o dinheiro deles, toda essa fortuna que eles têm. É aí que está o negócio. Eu acho que fora esse prestígio, né, que sempre tiveram, quer dizer, vão ser tratados em qualquer lugar como qualquer criminoso, né? Então, o Trump não vai divulgar nenhuma lista, a lista não é fechada, exatamente, nos portões dos aeroportos, os bandidos da esquerda darão meia volta. A coisa é muito, por isso que eu estou falando, militar, traidor, a coisa é muito maior. Vai pegar muito neguinho de surpresa, né, doutor Brasil, que achava que não tinha nada no negócio, vai estar no aeroporto lá para tirar férias. Vai ficar que nem a gente. Será que eu posso fazer uma viaginha? Será que eles não vão me prender, não, né? Parece que já teve, eu vi falar esse final de semana, parece que já teve político na Europa já que tentou viajar e já foi barrado no aeroporto. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Obrigado a todos vocês, pessoal. Obrigado pelo carinho, viu? E a todos que nos ajudaram. A gente volta aí amanhã depois. Um abração. Tchau.